Olá, Adolfo Vaz aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Direito. Hoje o vídeo é sobre impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tomamos como ponto de partida a pauta do dia, o que está sendo discutido, a possibilidade ou não de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, é disso que nós vamos falar e eu aposto aos senhores que dificilmente os senhores vão encontrar por aí um vídeo tão completo quanto os senhores vão ver aqui. Aviso de antemão, o vídeo provavelmente ficará longo, mas nós vamos esmiuçar a legislação a respeito. Desde a Constituição, as leis envolvidas, o regimento interno do Senado Federal, tudo, absolutamente tudo o que é preciso para entender o impeachment de ministro da Suprema Corte do início ao fim. As consequências, os crimes de responsabilidade, o procedimento, a forma das votações. E se os senhores nos acompanharem até o final, eu tenho certeza que vão entender exatamente como tudo deve acontecer, pelo menos dentro da lei. Faço a ressalva, desde logo, que o impeachment é um ato político-jurídico, então os políticos, os senadores, os parlamentares, muitas vezes não aplicam diretamente o que está previsto na lei. A lei é uma base e eles acabam, às vezes, até tomando seguranças ou cautelas a mais, que nem a própria lei prevê. Como eu disse, é um processo político-jurídico, não tem nada de errado disso. É um procedimento novo, nunca se teve um impeachment de ministro do STF no Brasil. Os impeachments de presidente também, à época, foram procedimentos novos. Então, muita coisa é preenchida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela doutrina no momento de aplicação das leis. É diferente de uma lei, por exemplo, do crime de furto, que todos os dias os juízes estão aplicando, e aí vai se entendendo cada vez mais e vai se consolidando o entendimento de como aquela lei deve ser aplicada. O impeachment não. É um caso eventual, extraordinário, aplicado raramente, e por isso muito do que está na lei é adaptado no mundo real pela jurisprudência, pelos julgadores, pelos políticos envolvidos. O que eu vou passar para os senhores aqui é a leitura da Constituição, da lei e do regimento interno do Senado Federal. Como isto deveria acontecer se tudo que está lá fosse devidamente respeitado. Antes de começarmos, vou pedir a ajuda de sempre. Esse vídeo aqui deu bastante trabalho, houve um estudo aprofundado do procedimento do impeachment e os senhores podem nos ajudar com um simples gesto. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal e principalmente compartilha com os seus amigos esse vídeo para que eles entendam de fato como funciona o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se alguém quiser saber como é o rito, como funciona, assista esse vídeo que eu tenho certeza que os senhores irão saber. E comentem aqui embaixo. Se discordarem de alguma coisa que eu falei, se eu falei alguma coisa errado nesse vídeo, faço questão que os senhores apontem o erro. Eu posso tanto argumentar, quanto reconhecer o erro, corrigir o que estiver errado. Muito obrigado por essa ajuda e agora vamos ao vídeo. Como eu sei que o vídeo vai ficar bem longo, eu me comprometo, vou pedir ao pessoal da edição que separe este vídeo em capítulos e vou apresentar esses capítulos na descrição do vídeo com o minuto em que eles começam. Então, se os senhores não tiverem paciência para assistir o vídeo inteiro e quiserem saber alguma coisa de forma mais específica, dá uma olhada na descrição e vai direto à minutagem em que eu abordo este tema. Mas, de novo, eu recomendo, para entender tudo, veja do início ao fim, porque eu começo estabelecendo as premissas e vou avançando por procedimento e chegarei à conclusão. Então, para entender globalmente tudo, é importante assistir tudo. Mas se os senhores tiverem ansiedade ou já conhecerem muito do que eu vou falar aqui, muitas das coisas são de conhecimento comum já, usem o índice que nós vamos colocar na descrição para ir direto ao ponto que interessa aos senhores. Impeachment vem da expressão em inglês to impeach, que significa acusar, incriminar. Tem origem no parlamento britânico no século XIV. No Brasil, em nossa legislação, este termo não é utilizado. O que nós temos no Brasil é o julgamento de autoridades pela prática do crime de responsabilidade. E a este julgamento foi adotada a expressão impeachment. A possibilidade de julgamentos de autoridades por crimes de responsabilidade já é muito antiga no Brasil. Nasce de forma embrionária na Constituição de 1824, depois vem sendo citada e elaborada em outros textos legais e atualmente o que é utilizado é a Lei 1079 de 1950, a Constituição Federal e alguma coisa do regimento do Senado Federal na prática ali do procedimento. Podemos afirmar que o procedimento do impeachment se divide basicamente em 3 momentos bem destacados. O primeiro é a análise da denúncia, da prática de algum crime de responsabilidade. O Senado vai avaliar se esta denúncia merece ser objeto de deliberação, ou seja, tem uma votação inicial que recebe aquela denúncia
analisa e diz, olha, tem elementos mínimos aqui para nós discutirmos a respeito, para transformarmos esta denúncia num objeto de deliberação. Tem uma primeira votação. Transformada essa denúncia num objeto de deliberação, depois o Senado vai analisar um pouquinho mais de forma aprofundada e dizer se esta denúncia, que agora virou um objeto de deliberação, merece procedência ou não, merece ser julgada. E aí há uma segunda votação para submeter essa denúncia ao efetivo julgamento dos senadores, aí já com as consequências de afastamento da autoridade do seu cargo. E a terceira fase, que é o julgamento em si. Então agora aquela denúncia é transformada num libelo acusatório e é feito a sessão de julgamento, onde se decide se o ministro deve ou não ser afastado dos seus cargos. Então, 3 fases. Primeiro, ver se a denúncia tem os elementos mínimos para ser transformada num objeto de deliberação. Depois, julgamento de um parecer sobre este objeto de deliberação, outra votação do Senado. E depois, o julgamento em si da prática ou não do crime de responsabilidade, da procedência ou não do libelo acusatório que vai surgir da votação do parecer sobre a denúncia. Feito o julgamento, aí sim são aplicados os efeitos. Em caso de condenação, o afastamento da autoridade. Em caso de absolvição, a sua imediata reinserção no cargo. Tudo isso nós vamos olhar passo a passo a partir de agora. E aqui vale uma explicação rápida do porquê nós temos esses 3 julgamentos. Nos julgamentos de crimes de responsabilidade do presidente da República, por exemplo, o julgamento é bicameral, pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. A Câmara dos Deputados serve para analisar se a denúncia merece ser objeto de deliberação, depois, se esse objeto de deliberação possui os elementos necessários para ser transformada numa acusação formal da prática de crime de responsabilidade, e depois isso é remetido ao Senado Federal, que de fato faz o julgamento do crime de responsabilidade eventualmente praticado pelo presidente. Então, nos crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República, nós temos a Câmara dos Deputados como uma casa que emite a chamada pronúncia, ou seja, submeter a pessoa a julgamento, e o Senado faz efetivamente o julgamento do crime de responsabilidade do presidente da República. Então é um primeiro procedimento para entender se o presidente da República merece ser julgado e depois o julgamento efetivo pelo Senado. Já no caso de ministros do STF, o julgamento é unicameral apenas pelo Senado. Então o Senado faz todas essas fases. Ele funciona como casa de pronúncia e como casa de julgamento. Ele analisa tanto a primeira fase, análise da denúncia, transformação em objeto de deliberação, depois análise sobre o objeto de deliberação, se ele merece se tornar uma peça acusatória, que a lei chama de libelo acusatório, e depois o julgamento em si. Então é por isso que tem essas fases. É como se houvesse um primeiro momento em que se analisa se a acusação merece ser levada a julgamento, e depois o segundo momento, que é o julgamento em si. Nos casos de crimes de responsabilidade praticados por presidente da República, isso é dividido em 2 fases. Primeiro pela Câmara dos Deputados, depois o julgamento em si pelo Senado Federal. No caso de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo isso é feito apenas pelo Senado Federal. Então, bora lá para a prática. Vamos só primeiro relembrar. Impeachment não é uma palavra usada na nossa legislação. O que nós temos é julgamento pela prática de crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade podem ser praticados por autoridades, em especial as maiores autoridades do país. Presidente da República, ministros de Estado, ministro do STF e algumas outras. Atualmente, isso está regulado pela Lei 1079/50 e depois veio a previsão, com algumas alterações muito importantes, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, o procedimento é complicado, ele é complexo, ele é um misto de um procedimento político com um procedimento jurídico, e os senhores precisam prestar atenção desde o início até o fim para poder compreender realmente tudo que eu vou passar aos senhores. Não existe ali uma única lei que determine que as coisas devem acontecer daquela maneira. Tem que se haver uma análise jurídica interligando esses documentos legais para depois se entender a forma do procedimento. Mesmo assim, por se tratar de um julgamento político-criminal, muito é preenchido pelos próprios políticos e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso influencia no julgamento. Então eu vou apresentar aos senhores o que nós podemos extrair da lei, o que a lei diz, o que a nossa Constituição diz, no mundo do dever ser, de como realmente deveria ser um procedimento se a lei fosse aplicada
integralmente da forma correta. Não significa que tudo que eu vou falar aqui, de fato, a gente vai enxergar, eventualmente, no julgamento do ministro Alexandre de Moraes, que é a pauta do dia e que inspirou o vídeo de hoje. A minha função aqui como operador jurídico é mostrar o que a lei prevê, o que a Constituição prevê, o que o regimento interno do Senado Federal prevê. É uma aula com base na legislação. Eventualmente, eu posso falar coisas aqui que os senhores, quando acompanharem os noticiários, vão ver que está sendo feito de forma diferente. E aí cabe uma discussão jurídica, um debate a respeito. Se a lei está sendo respeitada ou não, se pode haver uma interpretação daquela forma, a discussão fica muito mais ampla. Minha proposta aqui é mostrar para os senhores a legislação a respeito e o que nós podemos extrair dessa legislação. A competência para julgamento de crimes de responsabilidade eventualmente praticados por ministros do STF cabe privativamente ao Senado Federal. Isso está previsto no artigo 52 da Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então, para ficarmos aqui ao tema do vídeo, estamos falando de julgamentos de crimes de responsabilidade por ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está previsto no artigo 52 da Constituição da República. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. O meu estilo aqui de gravar os vídeos, gravar as aulas, é sempre mostrar que o meu entendimento está embasado em alguma coisa, na lei principalmente, ou em doutrina, ou em jurisprudência. Então, eu ajo aqui como se estivesse fazendo um pronunciamento do Ministério Público nos procedimentos em que eu atuo. Eu digo o que eu penso, que é a minha interpretação da lei, dos fatos, da doutrina e da jurisprudência a respeito. Eu acredito que o direito é sim uma ciência social, e tudo que eu falo aqui, tanto nessa aula quanto em pronunciamentos oficiais, precisam ter base para que outros operadores jurídicos possam ler e avaliar se eu interpretei corretamente ou não aquele artigo de lei. Os senhores, quando estiverem respondendo a algum procedimento, devem também sempre pensar assim: este pronunciamento, esta decisão judicial, o juiz, o promotor, tirou de onde esta conclusão? É obrigação do promotor e do juiz indicar os fatos que embasaram a interpretação dele, os dispositivos legais que embasaram a interpretação dele e, outras vezes, doutrina e jurisprudência. Lá no começo da faculdade, a gente aprende sobre fontes do direito. Estes são exemplos de fontes do direito. É de onde a gente extrai as normas, os princípios que nós devemos obedecer. Então, uma boa decisão judicial, um bom pronunciamento ministerial, e eu aplico isso aqui nas nossas aulas, precisam vir acompanhados dos fundamentos legais. Sempre que nós tivermos uma decisão judicial que não aponte a lei, não aponte os fundamentos, tem ali apenas o posicionamento do magistrado, não é tecnicamente uma boa decisão. Por vezes, pode até estar certa no conteúdo, mas eu acredito, é a minha visão, que é dever do juiz e do promotor e de qualquer operador jurídico dizer de onde ele tirou aquela conclusão e de que forma ele interpretou aquela lei. Então isso vale para todo mundo, desde o juiz lá de primeiro grau até o ministro do STF. Uma explicação básica aqui, porém importante, é distinguirmos crimes de responsabilidade com crimes comuns. Crimes comuns são aqueles previstos na nossa legislação penal, Código Penal e outras legislações ordinárias que estabelecem tipos penais criminosos. Quando mesmo essas autoridades cometem algum crime comum, a sanção serão aquelas previstas na legislação penal relacionadas à privação de liberdade e restrição de direitos e, eventualmente, algumas outras consequências. O processo e o julgamento é completamente outro, não é objeto aqui do nosso vídeo. Crimes de responsabilidade são condutas ilícitas de natureza política administrativa. Estão previstas de forma específica na Lei 1079/50 e a sanção é a perda do cargo e inabilitação por exercício de função pública por 8 anos. Os crimes de responsabilidade possuem tipos muito mais abertos, há um rigor menor do que nos crimes comuns. Para se analisar a prática de um crime comum, nós temos todo o estudo a respeito da doutrina penal, vários princípios, garantias que precisam ser analisadas. Já nos crimes de responsabilidade, como eu já adiantei, um julgamento político-administrativo, nós temos uma amplitude maior dos julgadores, que no caso
de crimes de responsabilidade praticados por ministros do STF serão os senadores. Os senadores é que serão os juízes, os julgadores. E a análise da prática ou não de crimes de responsabilidade envolve muito uma análise política da situação. São tipos penais muito mais abertos, há muita influência do cenário político no momento de julgamento desses delitos de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade estão definidos na Lei 1079/50. Diz assim o preâmbulo dessa lei: define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Então, a Lei 1079/50 diz quais são os crimes de responsabilidade e estabelece o rito processual para julgamento. O artigo 2º da Lei 1079/50, e agora a nossa dinâmica vai ser assim, nós vamos passar por todos os artigos importantes para entender o procedimento. Na verdade, todos os artigos da lei são importantes, mas eu tive que selecionar aqueles mais importantes que fossem suficientes para entendermos o procedimento em si. O artigo 2º diz que a prática do crime de responsabilidade, mesmo na forma tentada, impõe a sanção de forma integral. Então, diferente do crime comum, em que o crime tentado possui uma causa de diminuição de pena, um crime tentado possui uma pena menor do que um crime consumado, o crime de responsabilidade, seja ele tentado ou consumado, a perda do cargo e a inabilitação por exercício da função pública será igual. Aqui já podemos ver uma diferença, já podemos ver uma análise mais política. Não há aqui um desvalor de resultado. Prioriza-se o desvalor da conduta, dizendo quem cometeu o crime de responsabilidade deve receber uma punição, mas aquele que tentou cometer e não conseguiu também deve receber a mesma punição. Na doutrina penal, nós dizemos que existem, quando da prática de crimes, um desvalor de ação e um desvalor de resultado. Desvalor de ação está na atitude do sujeito. Desvalor de resultado está nos efeitos que a atitude do sujeito causa no mundo. O direito penal estabelece que as duas devem ser avaliadas. Portanto, num crime tentado, em que o desvalor de resultado foi menor, o direito penal aplica uma pena menor. No julgamento de crimes de responsabilidade, não. O desvalor de ação é igual ao desvalor de resultado. Então, interpreta-se a intenção e o resultado do agente. Mesmo que ele não tenha atingido o resultado, é tão grave a intenção que a sanção vai ser integral. Perda do cargo e afastamento das funções públicas. Vou ler o artigo 2º da Lei 1079 com os senhores para já mostrar uma diferença em relação à nossa Constituição Federal. A Lei 1079 é do ano de 1950. Ela foi recepcionada pela nossa Constituição Federal de 1988. No entanto, nos artigos e incisos em que ela for contrária à Constituição, por óbvio, é o que está escrito na Constituição que vai valer. Não vou aqui também me aprofundar numa aula de controle de constitucionalidade e explicar a maneira como isso ocorre para os senhores. Basta que os senhores entendam. A lei está vigente, porém, nos pontos em que ela for contrária à Constituição, vai valer a regra da Constituição da República. Já temos um exemplo aqui no artigo 2º. O artigo 2º diz o seguinte: os crimes definidos nessa lei de responsabilidade, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública. A Lei 1079 determinava que, quando alguém condenado pelo crime de responsabilidade, ele deveria perder o cargo. Isso está de acordo com a Constituição da República. E também a pena de perder a função pública por até 5 anos. Então, permitia-se aos julgadores a modulação do tempo de afastamento de funções públicas, que variava de 0 até 5 anos. Atualmente, segundo a nossa Constituição, a perda do direito de exercer função pública é de 8 anos. Então, neste ponto aqui, esta modulação do prazo para exercício de função pública vale o que está na Constituição. Perda do direito de exercer função pública por 8 anos. O artigo 39 desta mesma lei define os crimes de responsabilidade que podem ser praticados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A lei divide. Existem crimes de responsabilidade para o presidente da República, existem crimes de responsabilidade para os ministros de Estado, existem crimes de responsabilidade para os governadores. O nosso vídeo aqui é sobre os crimes de responsabilidade eventualmente praticados por ministros do STF. Os crimes de responsabilidade estão no elenco do item 1 ao 5 do artigo 39 da Lei 1079. Vamos analisar um por um e farei comentários a respeito deles. Inciso 1. Altera, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Então, o ministro apresenta um voto e depois, por alguma razão, altera este voto que foi apresentado em sessão sem que tenha havido qualquer tipo de recurso. Nós já vimos isso acontecer algumas vezes no Supremo Tribunal Federal.
Cito como exemplo o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Teve ali ministro que apresentou um voto e, ao final, antes de terminar a sessão, alterou este voto. Aqui agora cabe uma interpretação. A letra da lei, a literalidade da lei diz: apresentou o voto em sessão, você não pode mais mudar. A lei não fala que não pode mudar depois do término da sessão ou depois do julgamento. Então, pela literalidade da lei, uma vez que o ministro apresenta um voto, ele não pode alterar, senão por via de recurso, o conteúdo desse voto. A Lei 1079 é de 1950. Sua interpretação deve ser feita com o filtro constitucional da nossa Constituição de 1988. Repito, nunca tivemos um julgamento de ministro do STF por crime de responsabilidade. Portanto, esses crimes aqui nunca foram avaliados no caso concreto. Somente depois da avaliação no caso concreto é que se estabelecerá ali uma jurisprudência de como devem ser interpretados esses delitos. Então, por exemplo, pode ser interpretado esse item 1 à luz da Constituição, atendendo-se princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por exemplo, de que o ministro apresenta seu voto na sessão, depois os demais ministros vão apresentando os seus respectivos votos, as sessões por vezes podem durar dias, semanas, meses, e o ministro pode se convencer de argumentos apresentados por seus colegas ou de argumentos apresentados pelo Procurador da República e achar que aquele voto inicial que ele apresentou não é o mais correto, mudar este voto. Aliás, mudanças substanciais no conteúdo do voto acontecem, mas mudanças pequenas acontecem direto. O ministro apresenta um voto. Outro ministro argumenta. Fala: doutor, quero falar uma coisa aí a respeito do seu voto. Vossa Excelência disse tal coisa em determinado momento. Eu entendo que não é assim. Acho que por esses motivos, esta parte aqui do seu voto não está de acordo com a Constituição, e estabelecem-se debates entre os ministros. E o ministro que já apresentou seu voto fala: tudo bem, nesse ponto aqui vou readequar a decisão. Conversa de novo com os ministros, debatem, apresenta ao presidente. Então é muito comum haver alterações do voto durante a sessão. Então tem que ser feita uma interpretação com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Eu penso que o melhor entendimento é que depois de encerrado o julgamento, depois de proferida a decisão pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, aí sim aqueles votos apresentados se cristalizam. E uma alteração posterior ao julgamento, e aí por quaisquer motivos que sejam, para atender alguma demanda política, para mudar a percepção da população a respeito do seu voto, ou eventualmente mudar os efeitos do julgamento, nesta visão, eu acredito que haveria o crime de responsabilidade. Mas impedir o debate entre os ministros, impedir a alteração dos votos ali durante a sessão, enquanto um ministro está ouvindo o outro, não seria constitucional, não atenderia os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e não atenderia o espírito da sessão. A sessão serve para isso, para que os ministros apresentem os seus votos, discutam entre si e cheguem de forma colegiada a um julgamento. Então, é muito mais razoável que se permita ao ministro realmente adequar o seu voto ou eventualmente até mudá-lo durante o julgamento da sessão. De acordo com a literalidade da lei, seria crime de responsabilidade. Lendo esta lei sobre o filtro constitucional, princípios que se aplicam, razoabilidade e proporcionalidade, como eu já falei, vedar essa discussão dos ministros não seria algo bom, porque senão não precisaria da sessão. Cada ministro apresenta o seu voto, encaminha por escrito ao presidente e o presidente exara o julgamento, o resultado daqueles votos. Então esse crime de responsabilidade aqui, apesar de, se olharmos a lei, a gente conseguir identificar que isso acontece comumente nas sessões do STF, eu entendo que tem que ser lido com uma filtragem constitucional nos tempos de hoje, para que não se puna de forma desarrazoada um ministro que faz uma adequação no voto após ouvir argumentos dos seus colegas, do Procurador da República, porque eles estão em um colegiado, eles estão debatendo e a decisão será colegiada. O espírito é o debate entre os ministros. Então, fica desta maneira. Alterar o voto sem recurso é crime de responsabilidade. A jurisprudência, num eventual julgamento de impeachment de ministro, é que vai dizer qual seria o melhor momento para se considerar uma alteração de voto um crime de responsabilidade. Penso eu que seria uma alteração após o término do julgamento, após o presidente do Supremo proferir a decisão do colegiado. Proferiu a decisão do colegiado, os votos se cristalizam e a alteração a partir dali, aí sim, na minha visão, caracterizaria um crime de responsabilidade. Item 2. Proferir um julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Então, aqui basicamente é o seguinte: em alguma legislação se estabelece que, se presentes algumas características, aquele ministro deve ser considerado suspeito. E, portanto, mesmo ele sendo considerado suspeito, ele profere julgamento, isso seria um crime de responsabilidade. Agora, tenham atenção, esta suspeição não é uma suspeição
genérica, social. Não podemos opinar, dizer, olha, esse ministro aí é suspeito, a gente acha que ele tem interesse. Nós duvidamos da imparcialidade do ministro ou da sua neutralidade. Há uma diferença entre imparcialidade e neutralidade, não vou me aprofundar aqui também, senão a gente não termina o vídeo nunca. Mas a ideia não é uma mera suspeição, assim, uma conjectura. É quando a lei diz expressamente, de forma objetiva, quais características, se presentes, tornam o ministro suspeito. E mesmo com essas características presentes, ele profere o julgamento. Então vamos dar um exemplo pegando o Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, quando uma das partes entende que o juiz é suspeito para julgar a causa por algum motivo, ele deve apresentar uma exceção de suspeição do juízo. O juiz, ao receber essa exceção de suspeição, ele pode basicamente tomar duas decisões. Reconhecer a suspeição e, portanto, aquela determinada situação, aquela ação penal vai ser remetida a outro juiz para julgamento, ou negar a suspeição. Se ele negar a suspeição, isso vai ser remetido para alguém que deva julgar essa suspeição, geralmente o tribunal. O tribunal vai avaliar e vai decidir se naquele caso a exceção oposta por uma das partes merece procedência ou não. E aí, decidindo que merece procedência, o tribunal declara o juiz suspeito. E, portanto, ele está agora, por lei e por uma decisão judicial, declarado suspeito. Se mesmo assim esse juiz proferir uma decisão, essa decisão não vai ter valor. Trazendo isso para o caso do STF. Imagine que num caso concreto no STF, alguém apresente uma exceção de suspeição em face de um ministro. E aí, provavelmente, essa suspeição vai ser julgada pelo plenário do STF, e se o plenário reconhecer a suspeição daquele juiz, e mesmo assim ele prosseguir e emitir uma decisão depois de ser considerado legalmente suspeito, ele vai incorrer no crime de responsabilidade. Então, repetindo e resumindo, não é uma suspeição genérica, né? Nós achamos que aquele juiz é suspeito. O item 2 fala, quando for suspeito por lei. Então, ou de alguma situação que decorra diretamente da lei, alguma lei que preveja características que, se presentes, aquele juiz é suspeito, ou se uma das partes apresentar uma exceção de suspeição, essa exceção for julgada, aquele juiz for considerado suspeito e mesmo assim ele profira voto, profira julgamento. Aí ele vai incorrer no crime de responsabilidade. E aqui, só para finalizar esse item 2, temos uma questão curiosa. O item 2 considera que será crime de responsabilidade o julgamento proferido por um ministro quando suspeito por força de lei. No entanto, a lei não fala do impedimento. Lembrando, a lei é de 1950. Impedimento é uma situação mais grave que a suspeição. A suspeição ainda pode ser julgada por algum órgão. Eu dei o exemplo do juiz de primeiro grau. A parte que acha o juiz suspeito opõe uma exceção de suspeição, o tribunal julga para decidir se o juiz é suspeito ou não. Impedimento está diretamente previsto na lei, são situações objetivas. Então imagina que um ministro do STF que esteja impedido de julgar, que é mais grave que a suspeição, e ele profira um julgamento. Estaria ele cometendo um crime de responsabilidade? Se nós aplicarmos os princípios de direito penal, e aqui nós estamos tratando de um julgamento político, jurídico, e estamos falando de crime, eu entendo que os princípios de direito penal estão vigentes, mesmo que, porventura, às vezes, eles não sejam devidamente respeitados pelos políticos, pela parte política do julgamento de um crime de responsabilidade. Aplicando os princípios de direito penal, não seria crime de responsabilidade o voto de um ministro do STF impedido. E é uma contradição. O impedimento é pior que a suspeição, só que a lei fala em suspeição. E aí nós temos o princípio do direito penal da legalidade. E nós não podemos fazer analogia em malefício ao réu. Então nós não poderíamos dizer, olha, se está previsto a suspeição, muito mais o impedimento. Se um juiz julgar de forma impedida, ele teria que cometer o crime de responsabilidade. Se respeitarmos estritamente o princípio da legalidade, isto não está previsto na lei e não seria crime de responsabilidade. Mais uma vez, vamos depender de que algum dia essa discussão chegue a um caso concreto, ao Senado, e aí ver o que os senadores vão decidir. Se o julgamento proferido por um ministro impedido incorreria no item 2, quando o item 2 fala apenas em suspeição. Vamos ao próximo crime. Item 3. Exercer atividade político-partidária. Ou seja, um ministro do STF, nem um juiz, nem um promotor, ninguém que ocupa esses cargos de decisão, podem fazer atividade político-partidária. Não significa que ministros, juízes e promotores não possam ter as suas ideologias, acreditar em um determinado projeto, mas eles não podem exercer atividade político-partidária. O que seria um exercício de atividade político-partidária flagrante? A inscrição num partido político, por exemplo. Participar de um partido político. Porém, também é uma questão subjetiva. É um tipo penal aberto. Digamos que o ministro não
não esteja formalmente inscrito em um partido, mas ele tenha atos de atuação e atividade em prol de algum partido político. Participe de eventos desse partido político, ostente propagandas desse partido político, faça a defesa de candidatos desse partido político. Isso poderia ser interpretado como uma atividade político-partidária. Se o ministro fizer isso, comete o crime de responsabilidade do item 3. Item 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Vamos analisar aqui o que significa desidioso. Desidioso é quase que sinônimo de negligente. Então, seria um ministro que não trabalha, não profere as decisões nos prazos que deveria proferir. Os processos, procedimentos, ações penais, inquéritos que estejam sob os cuidados e atribuições desse ministro estão todos atrasados. A gente olha lá para o trabalho do ministro e vê que o ministro não trabalha, não produz de forma satisfatória para a comunidade, para a sociedade. A lei ainda fala de forma patente, então tem que ser algo evidente, reiterado. É um ministro que você olha e pode dizer assim, ó, esse ministro não trabalha, está tudo atrasado lá. Os processos não andam na mão dele, as ações penais não andam na mão desse ministro. A atuação dele é muito diferente das dos demais. Enquanto os demais têm uma determinada produtividade, a produtividade deste ministro é muito mais baixa. Ele é patentemente desidioso, negligente. Em resumo, não trabalha. Vale aqui uma reflexão. Nós sabemos que existem inúmeros inquéritos ou ações penais que estão em gabinetes de ministro, muitas vezes paradas por muitos anos. Isto é um fato notório, é algo sabido. Tem que se interpretar se estas situações, por vezes isoladas, poderiam configurar esta atuação desidiosa. Relembrando, todos esses crimes aqui, do item 1 ao 5, são tipos penais abertos em que os senadores é que vão definir. E definem não apenas com um aspecto, com um viés jurídico, mas também com um aspecto político. Então, muitas das coisas podem ser relevadas em prol da política, outras podem sofrer um julgamento mais severo por parte do Senado. Vai depender muito do humor do cenário político atual para se decidir se o ministro está cometendo esse crime de trabalhar de forma desidiosa. Isso a gente já viu nos impeachments dos ex-presidentes. Sempre se falou que se encontrava um argumento jurídico, mas que ao final aquele presidente foi impeachmentado, foi julgado, condenado por crime de responsabilidade, muito mais pelo cenário político, pela insustentabilidade de continuidade daquele governo. Então tudo isso se mistura num julgamento de impeachment. Pela lei, uma análise mais voltada à parte jurídica, teríamos que demonstrar de forma patente que é um ministro desidioso. Em palavras leigas, que é um ministro que não trabalha, não produz como os demais, é relapso, relaxado, não produz o que a sociedade precisa. Isso está se mostrando de forma patente e, portanto, configurando o crime de responsabilidade do item 4. Por fim, temos o item 5 do artigo 39. E este é o mais aberto de todos, é o mais sujeito a interferências políticas. Vou ler aqui para os senhores. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Nós vamos analisar cada uma dessas palavras. Para fazer uma introdução aqui, vou relembrar casos famosos aí, recentes, na política brasileira. Temos o caso do Arthur Moledo Duval, o Mamãe Falei. Ele foi cassado na Assembleia Legislativa de São Paulo, depois de ter mandado áudios que tinham um péssimo gosto num grupo particular. Esses áudios vazaram e isso foi considerado algo que ofendia o decoro da casa e foi motivo para sua cassação. Até hoje, há opiniões diversas sobre se ele deveria ou não ser cassado. Há quem entenda que ele agiu fora da função parlamentar, que o áudio foi num grupo privado, ele falando com amigos pessoais, e que isso não seria motivo para ofender a honra da Casa Legislativa e motivo para cassação. Como ele não gozava de uma situação política favorável lá entre seus colegas, pegaram este motivo jurídico e politicamente cassaram o seu mandato. Na mesma Assembleia Legislativa de São Paulo, teve um outro deputado que apalpou uma colega dentro do plenário, ou seja, ele tocou o corpo de uma mulher de forma indevida dentro do plenário e não foi cassado. Entendeu-se que aquilo não ofendia o decoro daquela casa. Então é algo realmente aberto que cabe aos parlamentares que são responsáveis pelo julgamento decidirem. No caso de impeachment de ministro do STF, da mesma maneira. Provavelmente, no impeachment do ministro Alexandre de Moraes, este item 5 aqui, com certeza, será utilizado, porque ele é muito aberto. Dá pra gente colocar qualquer coisa ali e submeter à votação.
Vou dar alguns exemplos reais que são públicos e notórios que nós vimos amplamente nos noticiários. Nós vimos o ministro Alexandre de Moraes, recentemente, num jogo do Corinthians, mostrar o dedo do meio, que é socialmente considerado uma atitude hostil, similar a um xingamento, apenas proferido por meio de gesto e não por meio oral, e isto pode ser avaliado se é suficiente para ofender o decoro da Casa de Julgamento Suprema de nosso país, do Supremo Tribunal Federal. É compatível com a atividade de ministro do Supremo Tribunal Federal, num jogo de futebol, em ambiente público, mostrar o dedo do meio para a população, para a sociedade? Uma mesma casa que tem julgado e condenado pessoas por vezes, proferir xingamentos contra ministros do STF, e aqui eu lembro, por exemplo, o caso do Monark, que foi condenado por ter chamado o ministro Flávio Dino de gordola. E entendeu-se que ele praticou um crime ao fazer isso e ele foi condenado. Então, é realmente aberto aqui. Temos um outro exemplo do ministro presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que, abordado por população, por cidadãos brasileiros, expressou a frase, perdeu o mané. Então, isso é uma questão polêmica que vai gerar várias opiniões. Alguns vão entender que ministros do STF são seres humanos como qualquer um de nós, estão sujeitos a momentos de raiva, de ira, de emoção, possuem, de fato, uma responsabilidade muito grande em sua atuação, uma carga muito grande, estão sob elevada pressão e manifestações como essa, emocionais, de reação, muitas vezes a críticas e xingamentos, podem ter tomado esse tipo de atitude. De outro lado, pessoas que sejam contra os ministros vão apontar essas atitudes como falta de decoro, como atitude incompatível com a honra, dignidade e decoro do Supremo Tribunal Federal. Então aqui quase tudo pode ser inserido. Vai depender das fundamentações apresentadas e aqui realmente estamos dentro de um julgamento político. Nós vamos ter que verificar se a maioria dos senadores estiver ali com a vontade política de realmente fazer o impedimento do ministro Alexandre de Moraes, e aí poderão selecionar várias condutas, colocar todas dentro deste item 5 e dizer, estas condutas aqui ofendem a honra, a dignidade e o decoro do STF, e fazer a votação. Então é algo subjetivo, polêmico, muito influenciado pela política, entender se determinadas atitudes dos ministros ofendem ou não a dignidade, honra e decoro da casa. É aqui que a parte política desse julgamento político jurídico vai se mostrar mais evidente, como os exemplos que eu citei. Citei exemplos em que, para uma pessoa, foi considerado algo indecoroso, para outra pessoa, para outro parlamentar, não foi considerado. Esta falta de objetividade gera, muitas vezes, na população, um sentimento de insegurança jurídica, de injustiça. Formam-se correntes, formam-se lados, torcidas. Alguns defendendo, não, tinha que caçar mesmo, ou tinha que fazer o impeachment por esses atos. Outros que dirão, não tinha que caçar e não tem que fazer o impedimento do ministro por esses atos. Não é suficiente. Princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, postulados constitucionais devem ser analisados nesse momento. E aí nós precisamos exigir de nossos senadores que atuem atendendo a esses princípios constitucionais. Mas nós sabemos que na prática, no mundo do ser, né? O meu vídeo aqui é boa parte sobre o mundo do dever ser, de como a lei prevê, mas a realidade é no mundo do ser, nós vamos ver o que os senadores vão entender dessas atitudes. Então, aqui é possível fazer uma coleção, investigar a vida dos ministros, pegar tudo aquilo que em algum momento eles fizeram como seres humanos, explosões de raiva, momentos em que proferiram palavras não muito adequadas, colocar aqui no item 5 e, havendo vontade dos senadores de fazer o impedimento do ministro, eles justificam com base nisso e fazem o impedimento. Se, ao contrário, tivermos, por exemplo, uma atitude realmente indecorosa, realmente grave, mas não houver vontade política de afastar o ministro, de destituí-lo do cargo, os senadores podem dizer, olha, esta atitude aqui não configura ofensa à dignidade, à honra e ao decoro do STF. Então, o item 5 é extremamente abrangente e, com certeza, vai ser usado pela corrente majoritária do Senado. Se houver maioria qualificada do Senado, 2/3 dos senadores, com vontade de impeachment o ministro Alexandre de Moraes, neste item 5 será possível colocar um monte de atitudes, julgar que houve quebra do decoro, realizar o impeachment. Se não houver maioria, a votação vai ser pela absolvição, entendendo que não houve quebra do decoro. Realmente aqui, a face mais política do julgamento vai se revelar. Sei que o vídeo já está longo, mas o nosso objetivo aqui é dar uma aula de direito e analisar todos os institutos. Dessa vez, eu vou facilitar a vida para os senhores, como eu já informei,
e dividirei este vídeo em capítulos, que estará na descrição. Então, os senhores poderão ir diretamente onde os senhores querem aprender alguma coisa. Mas seguindo aqui a nossa ideia de realmente esmiuçar o tema, o item 5 fala em dignidade, honra e decoro. E eu vou explicar o que são cada um desses conceitos. Honra em direito, e principalmente no direito penal, é subdividida em honra objetiva e honra subjetiva. Honra objetiva é a respeitabilidade que o ministro tem perante a sociedade. Como a sociedade enxerga este ministro? Como um homem honrado, com atitudes honradas, com atitudes virtuosas, ou não? Pode enxergá-lo como um homem que não tem essas prerrogativas, estas boas qualidades. A honra subjetiva é o sentimento íntimo de dignidade da pessoa. É se ela se sente ofendida ou não em sua dignidade. Portanto, no item 5, quando fala em honra, ele está falando da honra objetiva. Se o ministro está agindo de forma a possuir uma boa reputação perante a sociedade. Se seus atos e atitudes demonstram que ele é uma pessoa virtuosa, honrosa, que merecedora do importantíssimo cargo que ele tem, ministro da mais alta corte do país. E nesta linha, é o que eu falei agora há pouco, é altamente aberto, é amplo a definição disso. Os senadores vão poder dizer, dependendo da maioria, se a honra objetiva do ministro, se como a sociedade o vê como homem e como magistrado, está compatível com o cargo de ministro do STF. Então, a primeira parte ali que fala em honra é sobre isso. A segunda parte fala em dignidade, e é quase igual a esta mesma honra objetiva. É se o ministro é um homem digno, se a sociedade o vê como um homem digno, se ele tem reputação idônea à altura do cargo que ocupa. Então aqui a honra e a dignidade, elas estão muito próximas. Com quase toda certeza, num eventual julgamento, vão citar as duas palavras juntas. Vão dizer, olha, tais atitudes ofendem a honra e a dignidade e por isso caracteriza-se o item 5 do crime de responsabilidade previsto no artigo 39. Ou quem for contra o impeachment vai dizer, a honra e a dignidade do ministro estão de acordo com o cargo que ele ocupa. Como eu disse, vai acabar sendo um julgamento político, uma análise moral a respeito da conduta do ministro como homem e como homem público, e a maioria dos senadores, o cenário político é que vai determinar para qual lado esse julgamento irá. Se houver maioria para condenar, vão criar um elenco de situações para dizer que o ministro não é um homem honroso, não é um homem digno. Se houver maioria para absolver, o fundamento vai ser de que o ministro é um homem honroso, é um homem digno do cargo que ocupa. E por fim, o decoro. O decoro tem uma conotação mais restrita, mais envolvida com a liturgia do cargo. Ele se comporta nas suas ações, nas atuações dentro do STF, respeitando a liturgia do cargo, de como um ministro deve se comportar, é um valor simbólico. A atuação do ministro deve gerar credibilidade na justiça, por exemplo, deve gerar respeito ao Supremo Tribunal Federal, tanto em suas decisões formais, como em sua vida particular, ele deve respeitar o decoro, porque, em última análise, o ministro do STF representa a Suprema Corte e o Poder Judiciário. E a impressão sobre a sua vida, de certa forma, atinge a impressão que nós temos sobre o próprio Poder Judiciário. O ministro é o Poder Judiciário. Os juízes de primeiro grau são o Poder Judiciário. E, portanto, deve responder de acordo com a liturgia do cargo. As atuações do ministro que está sofrendo um impeachment são atuações que elevam a qualidade do Poder Judiciário, elevam a qualidade da Suprema Corte. Nós olhamos para o ministro e vemos assim, este ministro faz com que respeitemos mais a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. Ou, ao contrário, este ministro, da forma como ele atua, faz com que a sociedade perca o respeito pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Poder Judiciário. Então, o decoro tem a ver com isso. O ministro representa o Poder Judiciário, na verdade, ele é o Poder Judiciário, ele exerce diretamente um poder do Estado e, portanto, as suas atitudes são confundidas com o próprio Poder Judiciário. E aí avalia-se se a forma como ele age respeita o decoro do cargo, eleva a estima e a respeitabilidade à Suprema Corte e ao Poder Judiciário, ou se o seu comportamento faz o contrário, gera descrédito com a Justiça, descrédito com a Suprema Corte. De novo, é a questão política que vai decidir. Vários atos em um eventual julgamento de impeachment serão colacionados pelo denunciante, pelo acusador e submetidos aos senadores que vão avaliar. Este ministro aqui, da forma como ele está agindo, respeita o decoro do cargo, traz
elevação à qualidade do Supremo Tribunal Federal e, em última análise, do Poder Judiciário. Ou, se os ventos políticos quiserem, eventualmente, impeachment, condenar por crime de responsabilidade do ministro, vão dizer, essas atitudes aqui rebaixam o Poder Judiciário, rebaixam a Suprema Corte, ofendem o decoro e, portanto, ele merece perder o cargo por essas atitudes. Então, expliquei aos senhores aqui o que é honra, dignidade e decoro. São conceitos abertos que, no caso concreto, os julgadores, que serão os senadores, é que definirão. E, na prática, no mundo do ser, é a conjuntura política que vai decidir. Se quiserem decidir para um lado e houver maioria no Senado, decidirão. Se quiserem decidir para outro lado e houver maioria do Senado para essa situação, decidirão para o outro lado. Então, a condenação ou a absolvição aqui pelo crime de responsabilidade vai depender muito do contexto histórico, político, social, do momento de julgamento do chamado impeachment, que nada mais é do que o julgamento pela prática ou não de crimes de responsabilidade. Isso influenciou os impeachments de presidente da República que tivemos até agora, e se tivermos um procedimento de impeachment de ministro do STF, também da mesma maneira, esse contexto político, social, histórico vai influenciar na decisão. Quero dizer, dá para fundamentar dos dois lados, o que vai mandar realmente será a vontade política dos senadores. Bom, vamos resumir rapidamente o que falamos até agora. Eu expliquei o que é o impeachment, que é o julgamento de crimes de responsabilidade por grandes autoridades do nosso país, apresentei a lei que trata destes crimes e do processo de julgamento, expliquei cada um dos crimes que podem eventualmente serem praticados por ministros do STF, e agora vamos partir para o procedimento em si. Como se dá o procedimento do impeachment, ou, mais corretamente dizendo, o procedimento de julgamento pela prática de crime de responsabilidade, aqui nesse vídeo, exclusivamente falando de crime de responsabilidade por ministros do STF. Os senhores devem ter acompanhado nos últimos dias a movimentação da oposição que deseja instaurar um procedimento de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes em busca da assinatura de senadores, dizendo que precisam da assinatura de 41 senadores para poder iniciar o procedimento. E aqui eu quero quebrar já um mito a respeito disso. Não é necessário. Neste momento. Depois os senhores verão que em determinados momentos será sim preciso a assinatura de uma maioria simples de senadores. E foi a interpretação desses artigos subsequentes, e nós vamos chegar lá, que criou esta ideia da necessidade da assinatura de 41 senadores. É uma questão muito mais política, para poder mostrar ao presidente do Senado que já há uma maioria de senadores interessadas na abertura do procedimento. Mas, em tese, o procedimento pode ser iniciado por qualquer pessoa, por um cidadão. Uma pessoa pode ir até o presidente do Senado e protocolar uma denúncia, dizendo, olha, o ministro do STF X teve uma conduta que se amolda ao tipo do crime de responsabilidade previsto no item tal da Lei 1079 de 50. Então, não precisa da assinatura dos 41 senadores para iniciar o procedimento. Isso é uma prática política que se criou para demonstrar que já há um contexto político, histórico, social favorável ao impeachment e, de certa forma, gerar uma pressão política para esse procedimento, de fato, iniciar. Então, de novo, temos que separar o mundo do ser e o mundo do dever ser. O mundo do ser é como as coisas são na prática e o mundo do dever ser é como elas deveriam acontecer. Eu estou fazendo uma análise a partir da lei, de como as coisas deveriam ser. E eu digo aos senhores, e vou ler aqui artigo por artigo, mostrando que o início do procedimento, o pontapé inicial, pode ser pelo protocolo de um cidadão qualquer, nem senador precisa. Se um cidadão entender que um ministro do STF cometeu algum ato que pode ser considerado crime de responsabilidade, ele tem o direito de protocolar isso no Senado e dar o pontapé inicial ao procedimento. Vamos ler aqui o artigo 41 da Lei 1079 de 50. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Artigos 39 e 40. Então, qualquer cidadão pode chegar no Senado e protocolar uma denúncia, dizendo: tal ministro realizou uma conduta que é crime de responsabilidade. A partir daí, o presidente do Senado tem a obrigação de tomar algumas atitudes. E nós já vamos falar um pouquinho mais sobre essa obrigação do presidente, porque nós também temos vistos nas notícias que mesmo os senadores tendo recolhido ali
41 assinaturas, ou próximo disso, nos últimos dias, o presidente do Senado está dizendo que não vai pautar o procedimento de impeachment. E eu vou mostrar para os senhores que não há previsão legal para ele agir dessa maneira. E vai se estabelecer a partir daí um conflito entre poderes. Por quê? Se o presidente do Senado não age, caberia o quê aos interessados? Então, digamos que eu, como cidadão, entendi que um ministro do STF praticou uma conduta que se configura crime de responsabilidade. Eu protocolo isso no Senado. E o presidente do Senado nada faz, fica inerte, engaveta aquela minha denúncia. Eu teria o direito de, perante o Supremo Tribunal Federal, ajuizar algum tipo de ação, um mandado de segurança, seja processualmente o remédio que eu escolher, para dizer, olha, o presidente do Senado não está agindo com a sua obrigação. E aí, o STF teria que decidir sobre isso. Ocorre que já tivemos essa situação em impeachments que foram protocolados em face de presidentes da República. Já houve protocolos de impeachment em face de presidentes da República. Aliás, isso é muito mais normal do que a gente tem conhecimento. São sempre inúmeros impeachments que volta e meia são protocolados contra presidentes da República e o STF já decidiu que não cabe ao Poder Judiciário interferir em decisões do Poder Legislativo e que estaria, de fato, a cargo do presidente, no caso de impeachments de presidente da República ou presidente da Câmara dos Deputados, decidir se dá prosseguimento ou não, admitindo-se, assim, um juízo de admissibilidade pelo presidente. Mas eu vou mostrar para os senhores que na lei isto não existe. Então estamos diante de uma crise institucional. Nesta situação atual de impedimento de ministros do STF, a coisa se agrava muito mais, porque protocola-se um pedido de impeachment contra um ministro do STF. E aí, se o presidente do Senado não dá andamento, nós temos que recorrer ao próprio STF para obrigar o presidente a dar andamento. Só que o STF teria que fazer isso para criar um procedimento que vai punir um de seus integrantes. Então, há uma falha no sistema aqui que dificulta o processamento de julgamento de crimes de responsabilidade. Então, este é o problema atual que nós temos visto no noticiário. Os senadores estão mobilizados, porém o presidente, pelo menos até a gravação desse vídeo, estava dizendo que não pautaria o início do procedimento de impeachment. De acordo com o artigo 41 da Lei 1079 de 50, qualquer cidadão pode protocolar uma denúncia. E aí agora eu já vou explicar na sequência o que acontece com essa denúncia agora no mundo do dever ser, de como deveria ocorrer de acordo com a lei. Então, senhores, o primeiro grande problema do início do procedimento que eu relatei aos senhores aqui é que qualquer pessoa pode protocolar lá no Senado a denúncia contra um possível crime de responsabilidade por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o presidente do Senado não pauta, não coloca em votação, não dá o pontapé inicial ao início do procedimento. Temos acompanhado nos últimos dias que os senadores da oposição já reuniram uma boa parte de senadores, até o momento desse vídeo, 40 ou 41 senadores, e o presidente do Senado disse que não vai pautar. Expliquei já o porquê, e agora vamos tentar extrair de onde ele pode ter tirado este poder. Que eu não concordo, acho que não tem previsão legal para isso, mas vou explicar aos senhores aqui sobre os poderes, atribuições do presidente do Senado. Estão previstos no artigo 48 do Regimento Interno do Senado Federal. Vamos ler junto aqui. Artigo 48. Ao presidente compete, inciso 6º, designar a ordem do dia das sessões deliberativas. Ou seja, o presidente do Senado é que diz o que vai ser tratado naquele dia, naquela sessão deliberativa. Ele designa a ordem do dia. E ele não inclui na ordem do dia a votação, o início, a análise desta denúncia sobre um possível crime de responsabilidade por parte do ministro do STF. E aí, quando isto foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, em casos análogos de impeachment de presidentes da República, o STF entendeu que é atribuição do presidente decidir a ordem do dia e que, portanto, ele pautar ou não seria uma prerrogativa, um direito dele. Eu não vejo dessa maneira. Ele precisaria, na minha visão, um presidente precisaria seguir ali uma ordem técnica, com critérios de por que pautar as coisas e não simplesmente seguir a vontade dele escolher a ordem do dia. Deveria haver critérios objetivos para a definição desta ordem do dia. Senão, nós submetemos todo o Senado à vontade de um único senador, o presidente. O presidente escolhe o que vai ser votado ou não. Se levarmos ao pé da letra este artigo aqui, que é o presidente do Senado que define a ordem do dia, nós ficamos sujeitos às vontades de um único homem. Temos 81 senadores, mas na prática, um senador é que vai decidir o que vai ser votado no Senado
ou não. Levando ao pé da letra esse inciso 6º do artigo 48 do regimento, na prática é isso que acontece. E é isto que tem acontecido com os vários pedidos de impeachment de ministros do STF que já estão protocolados lá no Senado. Eu vou mostrar para os senhores aqui uma notícia do site Terra, de agosto agora, que informa que pelo menos 59 denúncias contra ministros do STF, atribuindo a eles prática de crimes de responsabilidade, estão lá no Senado parados. Não são colocados na ordem do dia para votação e, portanto, nada acontece com esses pedidos. Reportagem do portal Terra diz: Senado acumula 59 pedidos de impeachment contra ministros do STF. Moraes lidera com quase metade. Até hoje, nenhum ministro do STF teve o impeachment aprovado. Veja como é o processo e o ranking de ministros alvos de denúncia. Então é só uma notícia ilustrativa para dizer aos senhores que tem vários pedidos de impeachment lá. E por que é que esses impeachments não são julgados? Isto não significa que o presidente do Senado tem que, obrigatoriamente, colocar todo e qualquer pedido para julgamento. Ele pode, sim, rejeitar pedidos de impeachment se ele julgar que não há elementos mínimos ali. No entanto, ele tem que tomar uma decisão. Ele precisa olhar para aquele protocolo do impeachment, chegar à conclusão de que não existem elementos suficientes que justifiquem sequer o início do procedimento e decidir e rejeitar a proposição. Ocorre que, desta maneira, caberia recurso ao plenário. Então, protocolado uma denúncia contra o ministro do STF. Na minha visão, de acordo com a lei, deveria haver critérios objetivos para a definição da pauta do dia, da ordem do dia, e o presidente do Senado precisaria seguir esses critérios para não voltarmos ao problema que eu acabei de comentar, de que um só senador decida tudo o que o Senado vai fazer. Nós temos 81 senadores e, no caso dele entender que não há elementos mínimos, que é uma denúncia vazia, sem qualquer indício de qualquer coisa, ele poderia rejeitar o pedido, dizendo: olha, esse pedido de impeachment aqui não tem fundamento nenhum, não vou atrapalhar os trabalhos do Senado, colocando em pauta, na ordem do dia, um pedido completamente descabido. Então ele rejeita, fundamenta. Ocorre que daí cabe recurso ao plenário para analisar se essa rejeição feita pelo presidente do Senado tem validade ou não. Também isso está previsto no artigo 48. No inciso 11, impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou a este regimento, ressalvado o autor, recurso para o plenário, que decidirá após a audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, qualquer proposição que ele julgue que é contra a Constituição ou contra as leis, e aqui nós estamos falando da Lei 1079/50, que trata de crimes de responsabilidade, digamos que ele receba um protocolo no impeachment. Ele olha e fala: ó, não está de acordo com a Lei 1079. Não tem nenhum fato que configura crime de responsabilidade. Não vou colocar isso aqui na pauta do dia, na ordem do dia, rejeito essa proposição. O autor da denúncia poderia recorrer ao plenário para reavaliar esta atuação do presidente do Senado. Então a minha conclusão pessoal, de novo, no mundo do dever ser é: receber a denúncia de impeachment e não fazer absolutamente nada, está errado. Ele tem ou que colocar na ordem do dia, ou rejeitar de forma fundamentada, para que o autor, se quiser, apresente recurso ao plenário. E o mais irônico aqui nessa situação é que nesse mesmo artigo 48, um inciso anterior obriga o presidente do Senado a fazer observar na sessão a Constituição, as leis e este regimento. E a Lei 1079/50 é uma lei, ela diz como deve se proceder em relação ao protocolo de uma denúncia de impeachment contra ministro do STF. Então, se o senador respeitasse o próprio regimento interno, ele teria que fazer cumprir o que está na Lei 1079, e a gente vai continuar agora falando do processamento pela lei. Bom, vamos lá. Vamos iniciar o procedimento do impeachment de acordo com a lei, como deveria ser. Primeiro, duas situações. A denúncia só pode ser recebida se o ministro do STF ainda estiver no cargo. Se ele, por qualquer motivo, sair do cargo antes do recebimento da denúncia, ela nem é recebida. Não se inicia o procedimento de impeachment. Segundo, a denúncia precisa vir acompanhada de prova pré-constituída, ou seja, ela tem que vir embasada, ou no caso do denunciante não ter condições de trazer estas provas, ele tem que indicar onde essas provas podem ser encontradas. E, se o fato que ele atribui ao ministro, a conduta que ele atribui ao ministro, como crime de responsabilidade, depender de prova testemunhal, já nesta denúncia, ela precisa vir acompanhada do rol de testemunhas. É por isso que eu disse, o presidente do Senado não pode simplesmente deixar de pautar a denúncia. Ele tem que analisar o artigo 43 para ver se a denúncia preenche os requisitos.
se ela tem prova pré-constituída ou se há indicação de onde essa prova pode ser encontrada, se há o rol de testemunhas. Se ele entender que preenche os requisitos, é obrigação dele colocar na ordem do dia esta denúncia para que o procedimento se inicie. Se ele entender que a denúncia não preenche os requisitos do artigo 43, ele deve indeferi-la, fundamentar o seu indeferimento. E aí, caberia recurso ao denunciante para o plenário. Por isso eu volto. O presidente tem duas opções: ou colocar em pauta, ou rejeitar de forma fundamentada. Simplesmente ignorar me parece totalmente errado, mas já vimos isso acontecer nos impeachments protocolados em face de presidentes da República e também nestes 59 pedidos em face dos ministros do STF. Mas digamos então que o procedimento está correndo o seu curso normal. A denúncia foi recebida, preencheu os requisitos, ela é aceita pela mesa do Senado. O que acontece agora? É constituída uma comissão eleita, ou seja, os senadores devem eleger uma comissão para analisar essa denúncia e verificar se ela possui os requisitos para se transformar num objeto de deliberação. Aqui começa aquele procedimento em 3 fases que eu mencionei lá no começo do vídeo. Vai ter uma primeira votação que é para decidir se a denúncia deve se transformar num objeto de deliberação. Se os senadores devem realmente se debruçar sobre essa denúncia e verificar se ocorreu ali um crime de responsabilidade. Então, é nomeada uma comissão. Essa comissão eleita vai elaborar um parecer sobre a denúncia, dizendo: olha, tem elementos mínimos aqui, ela deve ser um objeto de deliberação ou não. Este parecer deve ser produzido em 10 dias e a comissão pode realizar diligências para complementar aquilo que está na denúncia e embasar ainda melhor o seu parecer. Depois desses 10 dias, o parecer da comissão será lido numa sessão plenária do Senado e submetida a uma votação. Nesta votação, se atingida a maioria simples para reconhecer a denúncia como um objeto de deliberação, terá terminado esta primeira fase. A denúncia, portanto, vai passar agora a ser objeto de deliberação. Se a votação for contrária ao reconhecimento da denúncia como um objeto de deliberação, os papéis são arquivados e o processo de impeachment acaba por aí. Este é o fim da primeira fase desse procedimento, que eu dividi aqui em 3 etapas. O primeiro é esse: votar se a denúncia merece ser um objeto de deliberação, e isso ocorre por maioria simples. Vamos resumir então aqui agora toda essa primeira fase. Protocola-se a denúncia na mesa do Senado. Uma comissão eleita pega essa denúncia, analisa por 10 dias, faz diligências e emite um parecer. Esse parecer é submetido à votação dos senadores. Os senadores analisam o parecer e, por maioria simples, podem reconhecer a denúncia e transformá-la num objeto de deliberação. Agora vamos falar um pouquinho sobre maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada, porque eu acredito que isso também poderá ser objeto de polêmica no decorrer do procedimento de impeachment. Para quem tem acompanhado essa situação envolvendo a possibilidade de abertura de um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, devem estar prestando atenção na movimentação dos senadores de oposição. Eles ficam falando, as notícias retratam, que eles buscam a assinatura de 41 senadores para protocolar a denúncia e iniciar o processo de impeachment. Como eu já mostrei nesse vídeo aqui, a denúncia não precisa de 41 senadores. Sequer precisa de um senador. Basta um cidadão apresentar uma denúncia. A denúncia precisa de alguns requisitos, também já falei, que é a prova pré-constituída ou indicação de onde essas provas podem ser encontradas, ou no caso de condutas que dependam de prova testemunhal, a indicação do rol de testemunhas de no mínimo 5 testemunhas. Então, um cidadão que tem apresentado uma denúncia que preenche esses requisitos, pela Lei 1079, é dever do presidente do Senado colocar isso na ordem do dia e constituir uma comissão de senadores eleitas para elaborar um parecer. O parecer vai depois ser submetido à votação. E a lei diz que a votação pela transformação desta denúncia em um objeto de deliberação deve ocorrer por maioria simples. Os 41 senadores que a oposição tem buscado é uma maioria absoluta. O Senado é composto de 81 senadores. Maioria simples, segundo a doutrina clássica de direito constitucional, é a maioria dos presentes numa sessão que tenha sido regularmente aberta. Então, precisa se preencher um quórum, que é uma quantidade mínima de membros da Casa Legislativa, seja Senado ou Câmara, mas vamos falar aqui do Senado. Tem que haver um mínimo de senadores presentes para que você possa abrir uma sessão deliberativa. Estando presente o mínimo de senadores, atingido o quórum, a maioria simples
é a maioria dos presentes. A maioria absoluta é a maioria dos integrantes da casa. E a maioria qualificada é o que a lei estabelece. Em alguns casos a lei vai dizer 2/3, outros casos vai dizer 3/5 e assim por diante. No caso de impeachment, a maioria qualificada para o julgamento, que é a última fase, é de 2/3, ou seja, 54 senadores. Então me parece que essa busca pela assinatura de 41 senadores tem muito mais a ver com a tentativa de demonstrar força política para o pedido de impeachment. É demonstrar que metade da Casa Legislativa, metade do Senado, já está a favor, pelo menos, do início do procedimento de impeachment. Eu vou mostrar para os senhores trechos do regimento interno do Senado que dizem qual é o quórum, ou seja, o mínimo de senadores que precisam estar presentes para se iniciar uma sessão deliberativa e, aplicando-se a doutrina clássica, a maioria simples seria a maioria dos presentes. Eu falei para os senhores que nós temos 3 fases nesse procedimento de impeachment. O primeiro, transformar a denúncia em objeto de deliberação. Segunda fase, votar se esse objeto de deliberação deve ser remetido a julgamento. E lá no julgamento, uma última votação para aí sim absolver ou condenar. Nestas 2 primeiras fases, a Lei 1079 exige maioria simples. Se aplicarmos a doutrina clássica, aplicarmos as regras do regimento interno, os senhores verão que é preciso bem poucos votos para aprovar, tanto transformar a denúncia em objeto de deliberação, quanto transformar o objeto de deliberação em encaminhamento para julgamento. Seguindo aqui no estudo dos requisitos de abertura de sessão e abertura de votação no Senado, eu trago para os senhores o artigo que fala do quórum necessário para votação. Nós temos um quórum necessário para abertura da sessão, que é um número muito menor de senadores, 1/20 dos senadores é preciso para que seja aberta a sessão legislativa, mas para que se possa abrir a votação é preciso a presença de 41 senadores. É o que está previsto no artigo 288 do regimento interno do Senado Federal. Vou tentar deixar mais fácil aqui ainda para os senhores. O presidente tem que abrir a sessão. Para abrir a sessão, ele precisa de 1/20 do total de senadores, que daria 4,5. Ele precisa de 5 senadores para abrir a sessão. Para abrir votação, ele precisa de 41 senadores. E o mesmo artigo que diz que para abrir a votação precisa de 41 senadores, ele diz que, via de regra, as votações se darão por maioria. Não coloca ali maioria simples, mas quer dizer maioria simples, porque ele está dizendo, preciso de 41 senadores para abrir e a votação se dará por maioria, ou seja, a maioria daqueles 41 presentes. Vamos ler aqui o artigo 288 do regimento interno do Senado Federal. Da votação do quórum, as deliberações do Senado serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Então, ele está dizendo, tem que estar presente a maioria absoluta dos seus membros, 41, e que a votação será por maioria. Se ele quisesse maioria absoluta para a votação, o regimento interno diria que a votação se daria por maioria absoluta. Mas no mesmo texto ele fala, a votação se dá por maioria e devem estar presentes a maioria absoluta. Portanto, o regimento interno segue aquela doutrina clássica que eu mostrei agora há pouco aos senhores. Precisam estar presentes 41 senadores para se iniciar a votação e a votação se dá por maioria simples. Então, aplicando isso ao rito do impeachment. As 2 primeiras votações do rito do impeachment, que eu já cansei de falar aqui, transformar a denúncia em objeto de deliberação e determinar que esse objeto de deliberação vá para julgamento, na própria Lei 1079 está escrito de forma expressa maioria simples. E o regimento interno do Senado Federal corrobora isso dizendo que a regra das votações do Senado Federal serão de maioria simples. E neste próprio artigo 288, ele coloca as situações excepcionais em que será exigida uma maioria qualificada. Vamos continuar a leitura. Salvo nos seguintes casos, em que serão por voto favorável de 2/3 da composição da casa. Então aqui ele estabelece os 2/3, estamos falando de maioria qualificada. Sentença condenatória nos casos previstos no artigo 52, inciso 1 e 2 da Constituição. Aqui é justamente a previsão de impeachment lá da Constituição Federal. O artigo 52, incisos 1 e 2, é o artigo que trata do impeachment. E ele fala da sentença condenatória, que é a terceira fase do rito
do procedimento de impeachment. Então, nas duas primeiras fases, a maioria será simples. Fazendo a matemática aqui para os senhores. Vamos pegar na prática. Digamos que existam 41 senadores presentes na sessão. O presidente abre a sessão de votação. Destes 41 senadores, será preciso 21 votos, tanto para transformar a denúncia em objeto de deliberação, quanto encaminhar esse objeto de deliberação para o efetivo julgamento do impeachment. E quando for o julgamento do impeachment, aí sim será aplicada a regra prevista na linha A do inciso 1, que diz que precisa de 54 senadores, ou seja, 2/3, maioria qualificada. Então vamos continuar aqui. Vamos considerar que deu tudo certo na primeira fase. Houve quórum, houve votação por maioria simples, transformou-se a denúncia em objeto de deliberação. A partir daí, o denunciado receberá cópia de tudo que foi feito até aqui para apresentar resposta no prazo de 10 dias. Terminado este prazo de 10 dias de resposta do denunciado, seja esta resposta apresentada ou não, a comissão agora dará um novo parecer sobre a procedência ou improcedência da acusação. Então, teremos uma segunda votação a partir desse momento. Primeiro, a comissão deu um parecer se a denúncia merecia virar objeto de liberação. Votou favorável. Notifica o denunciado e manda cópia de tudo para ele. Dá 10 dias para ele apresentar a resposta. Ele apresenta ou não, a comissão faz outro parecer agora, falando sobre a procedência ou improcedência. Porque agora ela tem a defesa do denunciado para também avaliar. Porque o denunciado vai apresentar as suas razões. Pode ser que a partir dessas razões, a comissão diga, olha, com a defesa que foi apresentada, a gente vai dar um parecer agora aqui entendendo que não merece procedência a acusação. Ou, mesmo com a resposta do denunciado, a comissão vai dar um parecer dizendo, apesar da resposta do denunciado, a gente acha que a acusação merece procedência. Quero dizer, a comissão vai exarar um novo parecer. Para elaborar esse novo parecer agora sobre procedência ou não da acusação, a comissão poderá realizar novas diligências, ouvir testemunhas novamente e ela informará tanto o denunciante quanto o denunciado do dia e hora de suas reuniões, das diligências que ela realizará, das testemunhas que ela ouvirá, para que tanto o denunciante quanto o denunciado, se desejarem, podem comparecer a essas reuniões para acompanhar os trabalhos da comissão. Não só acompanhar, como também inquirir testemunhas, reinquirir testemunhas, contestar estas testemunhas, no entanto, sem interrompê-las, e solicitar, se for o caso, acariações. Então agora, com a defesa do denunciado e encerradas as diligências, a comissão emitirá novo parecer, no sentido de procedência ou improcedência da acusação. E este novo parecer vai ser submetido a outra votação no Senado, também por maioria simples, em uma única discussão, de forma nominal, da mesma maneira que a votação anterior, para transformar a denúncia em objeto de acusação. Se o parecer for no sentido de procedência da acusação, aí sim a gente caminha para o julgamento. Aí sim o Senado vai se transformar num tribunal de julgamento, os senadores virarão juízes sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal e aí será feita a votação com maioria qualificada para determinar se o ministro do STF vai perder o cargo e ficar inabilitado por 8 anos para o exercício de funções públicas. Votada a procedência da acusação, o ministro então agora passa a ser acusado e alguns efeitos são imediatamente aplicados. Ele vai ficar suspenso de suas atividades até o final do julgamento e estará sujeito à acusação criminal, porque os crimes de responsabilidade, por vezes, também podem se constituir em crimes comuns. Então, o ministro do STF poderá ser acusado criminalmente, bem como ele vai perder, até a sentença final, 1/3 dos seus vencimentos. Agora, de fato, vai se iniciar o julgamento do crime de responsabilidade. Esta primeira fase, doutrinariamente, é chamada de fase de pronúncia. É uma avaliação prévia, uma primeira fase para decidir se o ministro do STF deve ou não ser considerado acusado. Se houver a votação favorável de transformar a denúncia em objeto de liberação, se o objeto de liberação receber um parecer favorável de procedência da acusação e houver a votação aprovando esse parecer, agora o ministro é formalmente um acusado. E, portanto, o Senado agora vira um verdadeiro tribunal e os senadores juízes.
Quais são os próximos passos? A intimação do denunciante para apresentar o libelo acusatório. Libelo acusatório é uma palavra antiga, não se usa mais tanto no direito, mas ela significa a peça de acusação, com o rol de testemunhas no prazo de 48 horas. Apresentado esse libelo acusatório, essa peça de acusação, o denunciado, agora acusado, também é notificado para, em 48 horas, apresentar a sua defesa e o seu rol de testemunhas. Se usarmos os termos da lei, nós dizemos assim: o denunciante deve apresentar o libelo acusatório com as suas testemunhas no prazo de 48 horas e depois o denunciado deve apresentar a contrariedade ao libelo também com o rol de testemunhas. Trazendo para expressões mais modernas, a peça de acusação com rol de testemunhas e a defesa com rol de testemunhas, ambos com o prazo de 48 horas. Decorridos esses prazos de 48 horas para ambos, tudo isso é remetido ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Então pega-se tudo que foi feito até agora, o libelo acusatório com as testemunhas, a contrariedade ao libelo com também as testemunhas, encaminha-se ao presidente do Supremo Tribunal Federal, já indicando a data de julgamento e convidando o presidente do Supremo Tribunal Federal para presidir a sessão de julgamento. Então a sessão de julgamento do impeachment, mesmo de um ministro do STF, será pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso está previsto expressamente na Lei 1079, nos artigos 58 e 59. E aí alguém pode perguntar: mas ora, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai presidir o julgamento de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Então poderíamos pensar, será que isso é constitucional? Será que isso está correto? E aí eu terei que dizer aos senhores que sim, porque a própria Constituição também prevê que a presidência da sessão de julgamento será pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, estamos agora no dia do julgamento. Eu disse agora há pouco aos senhores que todos os documentos são enviados ao presidente do Supremo Tribunal Federal, já com a data do julgamento e convidando ele para presidir a sessão de julgamento. Estamos lá no dia da sessão de julgamento. Verificada a presença legal do número de senadores, a sessão é aberta. Essa expressão, número legal de senadores, é o que eu expliquei já no decorrer do vídeo. É o número necessário para abrir uma sessão de votação, ou seja, 41 senadores. Maioria absoluta, primeiro número inteiro após a metade dos 81 senadores que compõem o Senado. Presentes 41 senadores, a sessão é aberta. Já adianto que nós vamos precisar do voto de 54 para condenar o ministro pelo crime de responsabilidade e fazer com que ele perca o cargo e fique inabilitado por 8 anos para o exercício de funções públicas. Se o acusador não comparecer no dia de julgamento, isso não tem qualquer efeito. O julgamento continua e não é considerada perempta a acusação. Ou seja, não é pela ausência do acusador que não vai se dar andamento. Agora, se o acusado não comparecer, for revel, aí marca-se uma nova data para julgamento. E nesta nova data, o presidente nomeia um advogado para fazer a defesa do acusado revel. E a sessão de julgamento agora, então, funciona muito parecido com uma audiência judicial ou como um júri. O presidente da sessão, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, manda ler a peça acusatória, depois passa a inquirir as testemunhas, as partes também, acusado e acusador, podem fazer perguntas às testemunhas, contestar estas testemunhas sem interrompê-las e requerer até acariações. Depois de reproduzida esta instrução, esta oitiva das testemunhas, iniciam-se os debates entre acusação e acusado. São debates orais que podem ter réplica e tréplica. Então, o acusador começa, apresenta as razões pelas quais ele entende que o ministro deve ser condenado pelo crime de responsabilidade. Depois, o acusado, por meio do seu defensor ou diretamente, apresenta a sua versão. Se as partes desejarem, pode haver uma réplica pela acusação, depois uma tréplica pelo acusado. O tempo para esses debates será definido pelo presidente da sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não há na lei um tempo específico. O presidente da sessão determina o prazo em que esses debates se darão. Terminado os debates, as partes se retiram do recinto, ficam apenas o presidente e os senadores. O presidente faz um resumo dos fundamentos apresentados pela acusação e pela defesa, bem como das provas apresentadas, e em seguida submete a julgamento.
E agora sim, nós teremos o julgamento pelos senadores, aplicando-se aquela maioria qualificada para absolver ou condenar o acusado, ministro do STF, pela prática do crime de responsabilidade. O julgamento será feito de forma nominal pelos senadores, ou seja, um a um terão que responder sim ou não a uma pergunta feita pelo presidente da sessão. A pergunta é a seguinte: cometeu o acusado, e aí o nome do acusado, o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do seu cargo? E aí, cada um dos senadores assume o microfone e responde sim ou não. Sim para condenar, não para absolver. E espero aqui que não se repita aquela cena vergonhosa que nós presenciamos no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em que cada parlamentar aproveitou esse momento do sim ou não para falar alguma coisa, para aparecer para os holofotes e tornou o julgamento algo extremamente, na minha opinião, ridículo, dando vergonha alheia de assistir os parlamentares se pronunciando daquela maneira. Então, espero que, se realmente houver um impeachment de ministro do STF, que o devido processo legal seja respeitado, que a lei seja cumprida e que, se chegar fatalmente neste momento, os senadores se reservem a dizer sim ou não. O momento é para isso. É para dizer sim para condenar ou não para absolver, e não para darem discursos próprios, para darem o seu show particular, para aparecerem para a mídia. Espero que não se repita o que aconteceu no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O assunto é sério, é a destituição de um ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo que, inclusive, um dos crimes previstos na lei de crimes de responsabilidade é a quebra do decoro, e decoro, como eu falei, tem a ver com a liturgia do cargo. Tenho a esperança que os senadores vão respeitar a liturgia do cargo, tratar a sessão de julgamento com o devido respeito e, quando forem chamados nominalmente, se reservem a responder sim ou não. Ao final, faz-se a contagem dos votos. Se tiver 54 votos sim, o ministro estará condenado e irá perder o cargo e ficar inabilitado para as funções públicas por 8 anos. Bom, senhores, finalmente chegamos ao final do vídeo. Já passou aqui de 1 hora e 25 minutos. É um vídeo que deu bastante trabalho. A gente teve que olhar bem a lei, olhar o regimento interno do Senado, olhar a Constituição, revisitar a jurisprudência, lembrar o que foi decidido nos impeachments dos ex-presidentes que já aconteceram no Brasil, para tentar entender e formatar como vai se dar o processamento de um impeachment de ministro do STF. Lembro sempre que nunca tivemos um impeachment de ministro do STF. Portanto, não sabemos se exatamente serão aplicadas as regras da lei e da Constituição desta maneira que eu interpretei. Eu sempre digo que direito é uma ciência interpretativa, é um caso que envolve as maiores autoridades do país, julga-se um ministro da Suprema Corte do país, portanto, para além do jurídico, tem muita influência política, muitos poderes envolvidos, muitos interesses importantes envolvidos, de modo que a interpretação desses artigos pode acabar variando, encontrando-se argumentos para interpretar de uma ou de outra forma. Lembro, por exemplo, que no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff aconteceu algo inédito. O presidente da sessão de julgamento era o ministro Lewandowski e ele dividiu o julgamento, dividiu a condenação pelo crime de responsabilidade e o efeito desta condenação no sentido de afastamento do direito de ocupação de funções públicas. Então a ex-presidente Dilma Rousseff foi condenada, porém manteve os seus direitos políticos, manteve o direito de participar de funções públicas. Não era algo que decorria de uma interpretação simples e literal da lei, mas, no caso concreto, isso se operou. Então, esse tipo de coisa, nestes julgamentos políticos jurídicos, muitas vezes acontece. Então, vamos acompanhar aí as cenas do próximo capítulo. Lembrando que o que inspirou o vídeo de hoje é a situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Senadores estão em busca de conseguir protocolar e dar andamento ao impeachment contra ele. Eu tenho falado impeachment aqui porque impeachment é a palavra popular que é utilizada para esta situação. Mas, na verdade, trata-se de um julgamento pela prática de crimes de responsabilidade. Impeachment é uma palavra que foi adotada popularmente para dar nome a este procedimento. A todos que conseguiram me acompanhar até aqui, eu agradeço demais. Peço aquela força de sempre de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com pessoas interessadas
em saber de fato como funciona o procedimento de impeachment e comentar aqui embaixo o que os senhores acharam da nossa análise. É importantíssimo que os senhores comentem. Eu tento sempre responder os comentários, por vezes estabeleço diálogos aqui com as pessoas que assistem, explico às vezes coisas que faltaram no vídeo e isso ajuda a engajar a que o vídeo chegue a mais pessoas. Então, nos ajuda, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e até o próximo vídeo e bons estudos a todos.